Fala aí pessoal, Rodrigo aqui trazendo para vocês mais um resumo para o canal. Dessa vez vamos encerrar o sexto livro de Fazbear Frights com a terceira história, Hide and Seek, Esconde, Esconde. Então vamos nessa, né? Nosso protagonista da vez é um garoto chamado Toby Billings e ele tá lá num fliperama jogando Ultimate Battle Warrior. E aí beleza, ele não tá num fliperama qualquer, ele está num fliperama da Freddy Fazbear's Pizza e Games. E ele já tá treinando a semana inteira, né, pra ganhar. E ele consegue atingir uma baita pontuação, ele supera a anterior dele. E aí, todo mundo fica comemorando e tal, essas coisas. Mas ele percebe que ele está em segundo lugar do ranking, do placar dos melhores, né? E quem está em primeiro lugar ainda é Connor Billings, seu irmão mais velho. E aí o Toby vive irritado, né? Porque o Connor, ele tem o maior placar em todos os jogos desse fliperama da Freddy Fazbear's Pizza e Games. E tinha até um garoto meio esquisito chamado Red que tava observando o Toby, né? Ele, poxa, cara, que chato, né? Tu não superou a pontuação do seu irmão. Por bem pouquinho, faltava 1000 pontos. Mas enfim, ó, é o seguinte. Por que tu não testa esse jogo novo? Basicamente abriu um novo jogo, né, uma nova atração na pizzaria, que é o jogo Hide and Seek. E aí o Toby observa, né, a fila de crianças diminuindo e resolve ir até lá. E, bom, nós já conhecemos o nosso antagonista da história aí, que é o nosso queridíssimo RWQFSFASXC, mais conhecido como Shadow Bonnie. Isso aí, galera. E cá está ele na história, não é mesmo? Mas, enfim. O Toby coloca algumas fichas na máquina, né? A porta se abre e ele se depara com o cenário de uma cidade. Tem uma pizzaria, uma escola, uma delegacia, uma lojinha, um parque. E as regras do jogo é o seguinte. O Bonnie, né? O encarte de papelão do Bonnie todo preto, todo sombreado, né? Que é o Shadow Bonnie. Ele vai deslizar por um trilho. E cada local desse cenário tem 3 esconderijos possíveis. Por exemplo, o parque tem 3 esconderijos, a escola tem 3, a delegacia tem 3, a pizzaria tem 3. E cada um desses locais, cada um desses esconderijos tem um botão para o esconderijo. É até simples, as luzes vão se apagar, vai dar 3 segundos para o Bonnie se esconder em qualquer lugar. E aí o jogador vai ter 3 tentativas de encontrar o Bonnie. Até que é simples, né? O Toby vai lá, ele aperta o botão de um canto, errou. Aperta outra vez, nada. Aperta mais um, nada, perdeu. E quem tá com o placar de ter terminado mais rápido é o Tom, um cara chamado Tom. Beleza, o Connor, só um adendo, ele não sabe que o Hide and Seek é um jogo novo na Freddy's, porque ele não tá mais por lá. Depois eu vou explicar melhor. Mas enfim, o Toby tenta de novo, não dá certo, ele sai do jogo, né? E quando ele volta para casa, comenta que ele tentou mais algumas vezes durante a pausa dele, porque ele trabalha meio período lá na Freddy's, né? Fazendo a limpeza do local, essas coisas. E ele também tentou depois que o turno acabou, mas não deu certo. Então ele volta para casa e quem está lá é o Connor, né? E eles têm essa rivalidade desde quando eles eram mais novos. Sempre um tentando superar o outro e o Connor sempre vencia e ficava jogando na cara do Toby, né? Basicamente, o Connor costumava ser um atleta, essas coisas no colégio, até que ele se machucou e ficou muito para baixo em casa. Até que ele conseguiu um emprego de meio período na Freddy's, né? E aí, beleza. Desde então, ele se dedicou a conseguir a maior pontuação em todos os jogos. Só que aí, ele se formou no colégio, arrumou um emprego de verdade e a vaga ficou para o Toby. E então, o Toby vem tentando superar a pontuação do Connor, mas nunca consegue. E aí o Connor fica provocando ele, o Toby vai bater no Connor, mas não dá certo, porque o Connor é mais forte. Ele, aceita, eu sempre vou vencer e você sempre vai perder, porque você é o perdedor que nasceu pra ser, né? Mas enfim, o Toby continua furioso. E aí, no dia seguinte, no colégio, né, ele tá numa aula de marcenaria, quando ele tem uma ideia, ele tá cortando uns pedaços, né, umas tábuas de madeira bem pequenas, e o seu professor, o Sr. Patrick, diz, não, cara, tua tarefa não é essa não, é pra fazer uma tábua maior. Ele, tá, professor, já tô indo.
Só que, na verdade, o plano do Toby é trapacear. Ele vai pegar esses pequenos blocos de madeira para travar o caminho do trilho. Ou seja, o Bonnie não vai ter como se esconder onde o Toby prender, basicamente. Mas enfim, ele faz essas tábuas pequenas, né? Ele vai pra Freddy's, trabalha o turno dele. Quando o turno acaba, ele vai na surdina e entra no hide and seek. Então ele vai lá, né? Ele pegou 3 blocos que ele fez, vai tapando o caminho até só deixar o parque e a loja, que ficam um do lado do outro, sem estar bloqueado. E aí ele vai lá, aperta o botão do jogo, ele vai, aperta num canto, aperta no outro, aperta no outro. Ele também não consegue achar o Bonnie mesmo assim. Ele fica muito irritado. Então ele pega umas cadeiras e bloqueia as passagens. Até que o Bonnie fique, tipo, sem ter como se mexer. Ele ia ficar parado e o Toby automaticamente iria vencer. Só que as luzes se apagam, dá 3 segundos e quando a luz acende de novo, o Bonnie sumiu. Então, né, Toby? Ele fica tão irritado, tão furioso, que ele começa a destruir tudo. Ele arranca os recortes de madeira, joga para um lado, chuta para o outro, joga a cadeira longe e o Toby destrói o jogo. Pois é, tipo, os recortes de madeira eles ficam presos nos pinos na parede, né? Ele não consegue arrancar os pinos, mas ele arranca os recortes. E aí depois, né, que a adrenalina passa, ele percebe, putz, grilo, o que é que eu fiz? E ele mete o pé, sai correndo dali. Então, né, corta a cena, nós vemos que o Toby tá deitado de bruços num local, sem conseguir se mexer, os braços dele estão sendo segurados pra cima, presos. Ele pensa, deve ser uma pegadinha do Connor, só que aí ele percebe, não, eu tô numa sala estranha, o Connor já teria falado alguma coisa. E ele vê pelo canto do olho uma figura sombria se esgueirando. Ele sente uma dor nas costas, como se alguém estivesse enfiando uma agulha e puxando, enfiando e puxando, enfiando e puxando. E ele percebe que, seja lá quem fosse essa figura sombria, que não estava respondendo, estava costurando alguma coisa nas costas dele. Pois é, e aí o Toby acorda muito desesperado, né? Ele diz, ai, que ótimo, foi só um sonho. Só que aí, ele vê, são 7h55 da manhã, ele se olha no espelho lá do criado Woodrow, né? E ele nota a sombra atrás dele. Aí ele vira, só que não vê sombra nenhuma. Quando ele olha pro espelho, a sombra tá lá. E aí ele mexe o braço, dá um delay de 1 ou 2 segundos, a sombra acompanha. Ele se aproxima do espelho e nota que a sombra tem orelhas de coelho. E ele, peraí, mas o único coelho que eu consigo me lembrar agora é o Bonnie do Hide and Seek. Mas não tem nada a ver isso. Deve ser só um sonho. E aí ele volta pra cama, acena pra sombra no espelho e a sombra acena de volta pra ele. Toby, o que tu tá fazendo? Mas enfim, ele dorme, né? Acorda um tempo depois, só que ele tá mais cansado e a sombra ainda tá lá. Então, mano, ele tem uma ideia bem idiota. Ele vira as costas contra a parede, vai pra frente, dá um impulso e se joga contra a parede, bate nas costas. Ele sente dor, obviamente, né? Mas a sombra continua lá. Então ele fica indo e voltando pra frente, batendo na parede com as costas. Mas nada, a sombra continua lá. Então ele sai do quarto, né? Vai tomar café da manhã. E ele encontra com o pai, com o Connor, pergunta se eles não estão vendo nada diferente. Ele, não, tu tá igual, moleque, o que é que tu quer? O Connor fala, né? Ele diz, ué, vocês não estão vendo minha sombra? Ele, não, cara, você tá doido da cabeça, né? Mas enfim, o telefone toca, né? O Connor vai atender e é o Dan Harbour, o gerente da Freddy Fazbear's Pizza e Games. E aí, né? Ele fala com o Toby, porque ele diz, cara, será que teria como você dar uma passadinha aqui antes de ir pra escola, essas coisas? Ou melhor, não ter, é porque é fim de semana, né? Ele diz, cara, não teria como você dar uma passada aqui antes do seu turno e tal? Eu quero ter uma conversinha contigo. Ele, não, beleza. E o Connor fica, e aí, você tá encrencado, não tá? Ele só liga pra falar, pra dar uma bronca nos funcionários. Ele, não, ele deve estar me ligando pra me parabenizar sobre o meu serviço impecável. Mas enfim, né? O Toby vai lá pra Freddy's, encontra com o Dan, ele tá lá no Hide and Seek e, tipo, tá uma bagunça, um caos. E ele fala, poxa,
Eu investi tanto dinheiro nisso e é assim que me retribuem. Porque na minha época não tinha isso. As crianças viviam brincando na rua, vez ou outra elas vinham comer pizza. E eu pensei, poxa, eu queria um local bacana para reunir a família, se divertir. E é assim que eu sou retribuído. Ele faz algumas perguntas pro Connor, tipo, ó, cara, pro Connor não, perdão, pro Toby. Pô, cara, tu trancou o local direito? Você olhou os banheiros? Você olhou o playground se tinha alguma criança se escondendo? Ele, claro, cara, eu fiz o que tu mandou, mas não tinha ninguém, eu não vi ninguém. Ele, tá bom, tá bom. Enfim, né? E aí o Toby se oferece pra limpar a bagunça. Ele diz, você é um bom garoto, obrigado. E aí, né, tipo, o Dan, ele até já fez um BO pra polícia. Eles tiraram foto e ele tá juntando todas as peças pra ver se consegue recuperar alguma coisa na garantia, né? Se conseguem substituir. E aí, enquanto o Connor tá limpando a bagunça... O Connor não, perdão, o Toby. Eu tô confundindo o nome dos dois, né? Enfim. Enquanto o Toby tá limpando a bagunça, ele encontra o gorro dele, né? Ele esconde no bolso, que ele tinha deixado cair na noite anterior. Ele também, né, pega as tabuinhas de madeira que ele tinha feito e esconde dentro do suéter. E aí, durante o fim de semana, né, o Connor tava lá assistindo o jogo na TV com o pai e o Toby ficou isolado no quarto. Basicamente, o Toby não gosta muito de jogos e por isso o pai dele trabalha num armazém durante a noite, quando geralmente ele tá muito ocupado. Quando ele tem um tempo livre, geralmente ele prefere ficar assistindo o jogo com o Connor, então não sobra muito tempo para ele passar com o Toby. O Toby acha que ele se daria melhor no passado com a mãe, só que aí que tá. Um dia, quando eles voltaram de um jogo lá do Connor, a mãe dele simplesmente foi embora, deixou uma carta pro pai. E o pai nunca falou, né, para o Toby nem para o Connor o motivo da mãe ter ido embora, de ter abandonado eles, né? Então eles só fingiram que ela nunca tivesse existido. E aí no outro dia o Toby tá lá, ele resolve não ir pra escola, ele vai direto pra Freddy's pra trabalhar. E o Red diz, cara, qual é a dessa sombra? E aí o Toby, peraí, você vê ele? Sim, eu vejo. Ele, você tá vendo as orelhas de coelho? Ele, quê? Como assim? Não, só tô vendo um bagulho mó escuro, sinistro. Ele, é? Como é que você consegue ver ele? Algumas pessoas dizem que eu enxergo, que os outros não têm capacidade, sabe como é, né? Mas, enfim. O Toby fala, né, que ele trapaceou lá num jogo, ele não diz qual é. Mas... seja lá o que ele tivesse contra essa sombra, né? Provavelmente ele contra a sombra, ele poderia vencê-la de alguma forma. Bem bizarro esse pensamento dele, mas enfim. E aí ele faz uma lista de ideias para remover a sombra. Ele tentou esmagá-la na parede, o que fracassou. Ele vai tentar esfregar ela fora, afogar a sombra, queimar ela fora e cortar ela fora. Pois é. Embora essas duas últimas ele tenha colocado, talvez eu corte isso da lista, mas enfim. Ele vai até a garagem, né, procurar uma escova daquelas que usa para limpar o carro, ele encontra. E aí ele tira a camisa e começa a esfregar as costas até sentir dor, como se estivesse queimando mesmo. Ele tira, vê que as costas tá vermelhas, tá quase em carne viva. Nossa! Mas aí ele se olha no espelho e a sombra não foi embora. Na verdade, a sombra está maior e mais escura. Ele podia sentir sua raiva e escuridão. No dia seguinte, né, ele sentiu que a sombra ainda estava lá. Ele cobriu, né, o espelho para não ter que ver. Ele sabia que a sombra ainda estava lá. E ele estava sentindo o peso dela nas costas. Ele vai pra cozinha, né, ver o Connor tomando café da manhã. Ele, cara, você tá parecendo doente. Você não quer ficar em casa, não? Ele, não, eu vou pra escola. Ele, tá bom. Tchau. E aí, né, o Toby não consegue se alimentar direito, ele vomita na lixeira. E ele sente como se a sombra estivesse sugando a vida dele, né? Mas ele fala, você não vai me vencer. E aí conta um pouco da vida, né, da experiência do Toby com a escola, porque o Connor sempre era aquele garoto exemplar, sempre tirava notas boas, era extrovertido, queridinho dos professores, atleta. E o Toby, ele é o completo oposto. Então os professores vinham com uma expectativa bem alta quando souberam que o irmão do Connor estava vindo estudar ali. Só que viram que não era bem assim, né? E passaram a desprezar o garoto. Ele, então é mútuo. Ele vai até o banheiro, né? Encontra com um garoto de fone, só que o garoto consegue enxergar a sombra. Ele sai correndo do banheiro.
E aí, né, a primeira aula do Toby é educação física, ele vai pro ginásio, né, se encontra com o professor, que é o senhor Dylan Hall, ele... E aí, galera, hoje nós vamos jogar basquete, eu não quero ver ninguém fazendo corpo mole, tá bom? Quero ver todo mundo se esforçando, eu quero os melhores atletas possível, tá me ouvindo, Toby? E aí tem até uma garota, né, na turma dele chamada Tabitha Bing. Ela é aquela típica garota forasteira que sempre quer se impor, lutar contra o sistema. E ela até concorreu a presidente do corpo estudantil, mas perdeu para o pessoal popular, né? Ela até fala com o Toby, mas ele só ignora, né? Porque ela diz, ah, esse professor é meio lesado, né? Mas ele, tanto faz. E aí ele aproveita, né, que o professor tá dividindo os grupos, ele finge que vai no banheiro, só que ele vai até a piscina do colégio. Ela tava vazia e ele tá pensando em afogar a sombra. Então o que ele faz? Ele vai, né, até a sala de ginástica, ele pega um daqueles coletes de peso, né, coloca nele e se joga dentro da piscina. Aí ele começa a afundar, né, ele se senta no fundo da piscina e fica lá pensando. Só que aí, obviamente, né, sombras se afogam por acaso, sombras sequer respiram. E aí, né, o Toby não aguenta mais prender o ar, ele passa um tempo lá embaixo, ele não consegue mais prender o ar. Ele tenta soltar o colete, mas o colete está preso. Pois é. E aí ele até tenta nadar para cima, porque ele sabe nadar bem. Só que a força do colete puxa ele para baixo e ele tá fraco, porque ele não tá comendo direito esses dias. Ele começa a se afogar, né? Mas alguém pula na piscina e começa a puxar ele para cima, ele vai ajudando, ele consegue subir, né? Cospe água, corre ranho no nariz. E ele vê que quem o salvou foi a Tabitha, né? E ela diz, o que diabos você estava pensando? Por que você fez isso? Aí você não acreditaria se eu te falasse. Ela, ah é? Tá bom, então me encontra no campo de futebol no almoço, eu vou direto para a diretoria te denunciar, tá bom, moleque? Sem nenhuma opção, o Toby concorda, né? Mas, enfim, né? Na hora ele passa pelo vestiário e a sombra ainda estava nele e estava maior ainda. Pois é, não deu certo o plano de afogar a sombra. E como é que ele ia explicar a situação para Tabitha? Basicamente, ele põe tudo para fora e ela diz: olha, cara, isso é loucura demais para ser inventado. Então, se você acredita nisso, eu também acredito. Pois as pessoas lidam com a própria escuridão de formas diferentes e tamanhos diferentes, né? E aí o Toby diz: ah, beleza, ela acredita em mim, mas não 100%. Ela acha que é uma metáfora. Mas, enfim, ela pergunta por que ele sabotou o jogo e ele diz, olha, você já se sentiu como se não fosse boa em nada? Então, e aí ele vai explicando e diz que de alguma forma ele vai derrotar a sombra. Ele não sabe como, mas vai derrotar. E aí a Tabitha salva o número dela no celular dele, né? E ele volta pra casa, ele fica felizinho, né? E é revelado que ele tinha um melhor amigo quando ele era mais novo. Se chamava Manny, mas quando eles iam entrar no fundamental, algo assim, o Manny acabou se mudando, né, para outra cidade. Então, desde então, o Toby se isolou, nunca mais fez alguma amizade. Mas a Tabitha até que é legal. Ele vai comer uma banana, né? Só que alguém bate na porta dele. E quando ele vai atender é um policial, o oficial Jimenez. E aí, né, o oficial Jimenez pergunta, ô, você é o Toby e tal? Ele, sim, ele, o Dan, ele me avisou onde você morava. Eu vim fazer algumas perguntas, tá bom? Seguinte, é tudo coisa de protocolo, eu tenho que perguntar pra todo mundo que tava trabalhando lá essa noite, falta você, tá bom? Olha, você fez o que naquele dia? Olha, eu limpei, guardei as cadeiras, joguei o lixo fora, eu fiz o meu trabalho normal. Ele, e você checou se tinha alguém no banheiro, se tinha alguém escondido no playground? Ele, sim, eu olhei, não tinha ninguém. Ele pergunta que horas, né, quando foi a última vez que ele viu o jogo. Ele, no final do meu turno, quando a gente fechou, tipo umas 10. Ele, olha, cara, é o seguinte, você teria alguma chance de você ter vandalizado o jogo? Ele, o quê? Por que não? Eu não fiz nada. Ele, olha, não, calma, cara, é o seguinte, porque é uma coisa bem comum, você podia estar com raiva do seu chefe e você descontou no jogo, algo do tipo, é bem comum. E, enfim, né?
Foi isso que aconteceu? Ele, não, eu não vandalizei o jogo, eu não vi nada. Ele, olha, e também você não bateu o seu ponto quando você saiu, né? Talvez você tivesse com pressa depois de ter vandalizado o jogo. Ele, olha, eu não fiz isso, policial. Ele, tá bom. Foram só algumas perguntas. Mas se você lembrar de mais alguma coisa, você avisa o Dan, tá bom? Ou se você quiser contar alguma coisa pra ele. O Toby sentiu que o oficial Jimenez não acreditou nele, mas enfim, o oficial vai embora. E o Toby nota um isqueiro perto da cadeira do pai. E ele até pensa em ligar o isqueiro para queimar a sombra para fora dele, mas ele desiste porque ele escuta um barulho. Era o pai que estava em casa porque ele tirou um dia de folga. Ele diz, ô, foi um policial? O que é que aconteceu? Você tá encrencado? Ele, não, pai, tá tudo bem. É que alguém invadiu lá a pizzaria, quebrou um brinquedo. E aí eles estavam fazendo perguntas para todo mundo que estava lá no dia. Tá bom? Ele, tá, garoto, tá. E aí o Toby, ele vira pro pai e pergunta, pai, por que a mamãe nos deixou? Só que o pai do Toby ignora a resposta, ignora a pergunta, né? Tipo, ou ele não queria dizer o motivo, ou ele realmente não sabia. Mas, enfim, num outro dia, né, o Toby vai lá pra Freddy's de novo, tem um técnico lá mexendo no Hide and Seek, e o jogo, ele não quer reiniciar, ele já tentou de tudo, mas o jogo parece estar preso no modo de jogo com o último jogador, um guri chamado Toby. E tipo, o Toby fica calado, né? Ele não fala o nome dele. Mas o pior de tudo é que o encarte do coelho sumiu. Então, provavelmente quem vandalizou o jogo resolveu levar o Bonnie embora como um troféu, né? E aí ele vai dar as más notícias pro Dan. O Toby vai, né, pro banheiro dos funcionários para respirar um pouco. Ele se olha no espelho e vê que não só a sombra tá maior e mais escura, mas também surgiram 2 olhos na sombra e esses olhos começam a piscar para ele. Ele se desespera, né, sai correndo do banheiro, tromba com o chefe. Ele pergunta, ô, cara, você tá bem? Ele, sim, tô bem, eu tô de boas, tô de boa. E aí a Tabitha manda uma mensagem para ele falando, ei, tô aqui na Freddy's e tal. Ele, o que você tá fazendo aqui? Ele vai até o fliperama, né? O Red fica meio que dando em cima da Tabitha, dizendo, ei, você é nova por aqui, né? E tal. Basicamente a Tabitha queria dar uma olhada no jogo, né? Eles ficam olhando do lado de fora, porque o jogo tá fora de serviço. E ele só fala que vai dar um jeito na situação. Corta a cena, o Toby tá correndo, né? Por uma cidade. Ele tá sendo perseguido por alguma coisa, bem rápido. Ele se esconde numa delegacia, né? E é a sombra que está perseguindo ele. Ele se esconde embaixo de uma mesa, né? A sombra passa, procura nas celas, não encontra nada. A sombra passa pela mesa de novo. Ele espera um tempo para a sombra ir embora. Ele se levanta, só que a sombra estava lá de frente para ele. Maior, mais escura, mais imponente. Cria um vórtice lá e devora o Toby. Sim, bem bizarra a sombra, né? E aí o Toby acorda. Foi um pesadelo, mas parecia tão real. E ele percebe que a sombra, assim como ele, queria ganhar esse jogo a qualquer custo. E aí o Toby não tá mais aguentando, ele começa a arranhar as próprias costas, ele sente dor, as costas começam a sangrar, ele se encolhe no chão, né? E no dia seguinte ele vai tomar café da manhã e o Connor diz, ô cara, o que é que deu em tu? E o Connor tá muito preocupado com o Toby, porque ele tá muito pálido, mal tá comendo direito, tá faltando na escola. E ele, não, cara, que tu sabe das coisas, tu só se acha o melhor em tudo. Ah, você não é o melhor em tudo. Quer saber? Tem um jogo novo na Freddy's, o Hide and Seek. E eu tô jogando, eu vou vencer. Ele, é isso então? Depois do trabalho eu passo lá e vou vencer. Ele, mas você não pode, pois eu ainda estou jogando e eu irei te superar. Só espere pra ver. Eu serei o vencedor e você será o perdedor. Será o melhor dia da minha vida. E tipo isso, né? O Toby foi pro banheiro porque ele queria que o Connor olhasse pro espelho e visse a sombra, né? Só que o Connor, ele não tá olhando pro espelho. Ele olha para o Toby e diz, olha, tá bom, você venceu, eu desisto. Eu não quero mais vencer essas coisas, tá bom? Faz o que você achar melhor. Ele, o quê? Como? Ele, cara, você tá péssimo. E tipo, essa rivalidade já tá ficando boba. Você tá se importando mais com me vencer do que com sua própria saúde. Eu não quero isso. Olha, eu tô indo trabalhar. Você não tá bem. Se você não tiver bem o suficiente pra ir pra escola, fica em casa. Eu digo pro pai que você tá mal, ele te leva no médico, tá bom?
Mas se cuida, tá, irmão? E aí o Connor vai embora dali. E o Toby, ele fica sem reação, né? Ele olha pro espelho e ele percebe como ele tá péssimo. Ele olha pra sombra e vê que agora ela tá com um sorriso todo pontiagudo. Então, ele percebe o que ele tem que fazer, né? E ele faz o que o Connor fez. Ele diz, tá bom, Sombra, você venceu, pra mim já chega. E aí, a sombra diminui. Os olhos somem, a boca some, ela volta pro tamanho original que ela tava quando o Toby a viu pela primeira vez. Então, ele percebe, tudo que a sombra queria era vencer. Ele recebe uma ligação da Tabitha dizendo, ei, me encontra antes do colégio, atrás da arquibancada, tive algumas ideias. Ele, não, eu não vou pro colégio hoje, eu sei o que eu tenho que fazer. E se eu não te disse antes, você é uma ótima amiga, tá bom? Obrigado. E ele vai, desliga o celular, vai pra Freddy's, né? Encontra com o Red, que tá lá. Aparentemente esse menino não tem casa, não tem escola. E aí ele diz, cara, tua sombra, ela tá menor e tal, mas ainda tá lá. Ele, olha, cara, não, eu tô sem tempo, eu tenho que terminar o hide and seek, tá bom? Ele, então foi isso. O jogo tá quebrado, né? Ele, enfim, o jogo ainda tá rolando e eu sei o que eu tenho que fazer. E aí o Toby vai lá, bota umas fichas, a porta se abre, ele entra no cenário e a voz no alto-falante, né, se liga. Na verdade, a luz inteira no jogo se liga, né? E a voz no alto-falante diz, você está pronto para continuar ou irá desistir e perder o jogo? E aí, né, o Toby vê o botão de desistir, ele vai apertar, mas este idiota decide assim, não, a sombra estava fazendo com que ele se machucasse. Ela tinha feito a maior trapaça possível. Então ele vira pra sombra e grita, você achou que podia me derrotar? Achou que podia virar a minha trapaça contra mim? Eu tenho uma surpresa pra você, eu não sou um perdedor, você que é. E aí ele aperta o botão de continuar. E o que esse idiota me faz? Ele corre na direção dos pinos, onde ficavam os recortes, e se joga lá. O corpo dele é perfurado pelos pinos do parque. E aí, né, ele sentiu a sombra o libertando e ele fala, eu venci. Então o Toby morre. O cara preferiu se matar do que deixar a sombra vencer. Você é idiota, por acaso? E aí, né, a voz no alto-falante do jogo diz, bem-vindo ao Hide and Seek. Insira o seu nome para tentar encontrar o Bonnie e vamos dar início. Ou seja, o jogo voltou, né, o jogo foi resetado. E caramba, é uma ótima história, é um 9 de 10. O meu problema é o protagonista, que é um idiota. Ele podia vencer, ele podia se livrar da droga da sombra. Era só ele desistir. Mas não, ele vai, o orgulho dele falou mais alto. Esse idiota preferiu se matar do que deixar a sombra vencer. Meu Deus, velho. O Pete do Step Closer era burro, mas o Toby é mais ainda. Ele é tão idiota, pelo amor de Deus. Enfim, a história é um 9 de 10 e eu devo admitir, gente, por mais que eu goste de Fat, Blackbird é o meu livro preferido. As histórias são sensacionais, tanto Blackbird quanto The Real Jake quanto Hide and Seek. Mas é isso, o vídeo fica por aqui, espero que tenham gostado, deixa um like, se inscrevam, ative o sino para não perder nenhum vídeo novo. Fica com Deus no coração, Jesus te ama, um forte abraço, até a próxima e vejo vocês com os resumos do 7º livro. Tchau! No point in blaming you, you did not know.